Então, pessoal, hoje, dia 1º de janeiro de 2023, oficialmente o primeiro dia do mandato Lula 3.0. Estamos, mais uma vez, sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, um bandido condenado, um corrupto muito bem conhecido, cujos crimes foram muito bem elucidados. Pois bem, ele é o presidente do nosso país a partir de hoje. Então, vamos conversar hoje sobre o que fazer a esse respeito, qual estratégia nós devemos adotar, nós libertários, nós conservadores, nós amantes da liberdade, qual estratégia nós devemos adotar para enfrentar esse período do governo Lula que se inicia a partir de hoje, sabe-se lá até quando ele vai durar, mas enfim, temos aí essa batalha pela frente para enfrentar. O que fazer então? Vamos conversar sobre isso hoje. Aproveito para agradecer a todos aqueles que colaboram financeiramente aqui com este meu canal, os membros patrocinadores deste meu trabalho. Se você quiser ser membro patrocinador aqui deste canal, você pode clicar no botão Seja Membro aí embaixo, ver os benefícios e ver os planos para você se tornar membro aqui do meu canal. Você pode me ajudar com o apoio básico e você pode me ajudar também com o super apoio, como essas pessoas que estão aparecendo agora aí na sua tela. Pois bem, a vitória do Lula foi uma grande decepção, na verdade uma grande tragédia para todos nós, não apenas pelo que ela representa do ponto de vista moral, né? Colocar um bandido na presidência da República, uma pessoa condenada, isso é moralmente inaceitável, isso aí escandaliza todas as pessoas de bem desse país e também de outros países que acompanham o que está acontecendo aqui, né? Mas para além do ponto de vista moral, a eleição do Lula também é uma tragédia do ponto de vista estratégico, quanto nós pensamos aí no longo prazo. O que vai ser do Brasil, o que vai ser do nosso país daqui para frente nos próximos anos, tanto lá no aspecto econômico, que a gente já prevê mais ou menos para onde que o país vai caminhar, como também em relação a liberdades individuais, liberdade de expressão, liberdade de armamento, em algum momento liberdade para nós educarmos nossos filhos, enfim. Nós já prevemos mais ou menos para onde as coisas vão caminhar, mas o que fazer então? Em primeiro lugar, o que não se deve fazer é entregar os pontos, tomar isso como uma derrota definitiva. O guerreiro que na primeira derrota em uma guerra se entrega, se rende, não é digno de portar esse nome. Então foi uma batalha perdida apenas, foi uma derrota no meio do caminho, mas a nossa guerra é muito maior e nós estamos lutando pela coisa correta, nós estamos lutando por algo que vale a pena lutar, que é a nossa liberdade. A gente não quer mandar na vida de ninguém, a gente não quer determinar como outras pessoas devem viver, como elas devem gastar seu dinheiro, o que elas devem fazer com o seu patrimônio. Nós estamos apenas lutando pela nossa liberdade, a liberdade de todos os demais também por consequência. Então a nossa luta é legítima, nós não podemos abandonar ela em hipótese alguma. Ah, mas o Estado está agindo de forma descarada contra nós, passando por cima das leis, da Constituição e tudo mais, o STF, os congressistas, partidos políticos, enfim, estão todos passando por cima de nós. Mas isso sempre aconteceu, meu amigo. É o Estado, é assim que o Estado funciona. Esse é o modus operandi de toda a máquina estatal. Simplesmente utilizar o povo aí como massa de manobra e também como alimento para a sua própria sanha arrecadatória, sua vontade de ganhar dinheiro. É para isso que o povo serve apenas. Esse papo de Constituição protege direitos, leis protegem direitos, tudo baboseira, tudo bobagem. Isso aí vai ser usado, vai ser pervertido pelo Estado na primeira oportunidade. Então o que nós vimos acontecer é apenas aquilo que o Estado sempre faz. Isso fica até como um alerta para a gente, para nós não nos esquecermos da real essência do Estado, da real essência da máfia estatal, desses bando de parasitas que estão no poder. Eles não estão lá para nos proteger, para melhorar a nossa vida, para fazer nós vivermos num país melhor, mais bem desenvolvido, não. Eles estão lá apenas para fazer o deles, para ganhar o dinheiro deles aí às nossas custas. Então esse tipo de coisa acontecendo ajuda a nós nos lembrarmos sempre da real função do Estado, que não é nos servir, que não é nos ajudar, mas sim nos roubar. Então vamos ficar atentos nisso aí. O Estado sempre fez isso, vai continuar fazendo. Então nada mudou com a eleição do Lula. Agora o Estado vai nos perseguir. Não, o Estado sempre perseguiu, ele sempre fez isso. Nada mudou, ele agora vai ficar apenas mais descarado,
mas apenas isso. Do ponto de vista da difusão das ideias da liberdade, isso é até bom e até positivo, porque nosso argumento pela liberdade fica muito mais fácil, alcança muito mais pessoas nessa história. Isso aí me leva também ao ponto de que nós devemos continuar divulgando as nossas ideias com cada vez mais intensidade, cada vez mais dedicação. As ideias da liberdade vão prevalecer porque a liberdade está no coração do ser humano. Nós passamos aí por décadas, gerações de pessoas sendo doutrinadas a confiar no Estado, a entregar a sua liberdade, entregar a sua segurança nas mãos do Estado. Então não é uma batalha simples, não é uma coisa de um dia para o outro que nós vamos mudar a mentalidade das pessoas. É um trabalho de dedicação, de persistência, de resiliência. Nós tivemos aí esse percalço no nosso caminho da eleição do Lula. Tudo bem, vamos continuar fazendo o que nós devemos fazer. Então vamos continuar lutando no campo das ideias, difundindo a mensagem da liberdade, defendendo os valores da liberdade para todas as pessoas, não tenha dúvidas. Aos poucos as pessoas vão compreender isso, vão entender isso, porque, volto a repetir, a liberdade está no âmago de cada indivíduo, está no coração de cada pessoa, né? Como diz São Paulo, Jesus Cristo nos libertou para a liberdade. Então, a liberdade mora dentro de cada um de nós, está adormecida no coração da maior parte das pessoas, mas ela está lá precisando ser despertada. Vamos então continuar trabalhando na difusão das ideias da liberdade, que é aquilo que nós podemos fazer aí sem grandes transtornos. Nós devemos continuar defendendo a verdade, isso é importante, não podemos aceitar a mentira, aceitar a distorção dos fatos. Lula, quem é Lula? Lula é um ladrão, um bandido, um pilantra, um corrupto. Todos os que possibilitaram a chegada do Lula ao poder, desde o povo lá do STF, do TSE, os que se aliaram a ele, todos eles são bandidos também, porque eles sabem o que o Lula é, eles sabem quem o Lula é e por que ele foi condenado e garantiram que ele voltasse ao poder. Então, todos também são um bando de bandidos. Marina Silva, Simone Tebet, esse Henrique Meirelles, esse monte de gente que apoiou o Lula, todos bandidos também, todos estão com as mãos sujas nessa história. Nós temos que falar isso sempre, deixar isso claro, nunca dar folga, nunca dar paz para esse tipo de gente. É um bando de criminosos, um bando de bandidos, porque eles se aliaram ao Lula, eles foram cúmplices de um corrupto, de um criminoso da mais alta periculosidade. Então eles precisam também ser classificados como aquilo que eles realmente são. Então nunca vamos abandonar a verdade. O Estado é uma máfia, o governo é um bando de parasitas, o Estado serve apenas para nos roubar, impostos são roubo, o Estado não tem que tomar conta das nossas famílias, não tem que educar os nossos filhos, escola estatal é apenas doutrinação, não existem serviços gratuitos, tudo é pago e pago muito caro por todos nós. Enfim, uma série de afirmações como essas que precisam ser reforçadas sempre. Não podemos deixar que o Estado transforme o sentido das coisas, o significado das coisas, que o Estado utilize de uma estratégia orwelliana de duplo pensar para enganar até mesmo as nossas mentes. Nós temos que ter claro diante de nós o que realmente significam as coisas. Então, Lula é sim um bandido, o Estado é sim uma máfia, impostos são roubo e nós vamos continuar afirmando isso com todas as nossas forças, com todas as nossas energias. E agora, mais do que nunca, é momento de nós valorizarmos aquilo que realmente importa, as pessoas que nós amamos, nossos entes queridos, nossa liberdade, nossa consciência, os nossos valores morais, tudo isso que realmente importa, e pararmos de ficar perdendo tempo com coisas acessórias, discussões, debates, quem fez isso, quem causou isso, quem é mais libertário, quem é mais conservador, esse monte de bobagem, vamos esquecer isso. Sempre bato nessa tecla, precisamos ser mais estratégicos, esse tipo de discussão só nos divide, precisamos nos unir cada vez mais na defesa daquilo que realmente importa, dos nossos valores que são superiores, que são definitivos, que são eternos. Então, mais do que nunca, nós devemos abraçar os nossos valores e lutar por eles, lutar, defendê-los da forma que nos for possível. Não vamos deixar o Estado cooptar os nossos valores, destruí-los, transformá-los em outras coisas, substituí-los por valores pervertidos, nada disso. Os nossos valores são eternos, são imutáveis e são aquilo que nos motiva a caminhar, nos motiva a lutar pela nossa liberdade, pela nossa consciência. Vamos sempre valorizar aquilo de importante que nós temos em nossa vida e defender isso
com todas as nossas forças. Naturalmente, vamos continuar lançando mão de estratégias agoristas para enfrentar o Estado, ou seja, mecanismos que nos permitem sair um pouco da esfera da ação estatal, nos desvencilharmos um pouco do Estado, salvarmos o nosso patrimônio da sanha arrecadatória estatal. Lembre-se sempre, cada centavo que é entregue nas mãos do Estado vai para as mãos do Lula e de seus ministros, de seus quase 40 ministros, para eles destruírem o nosso país, destruírem a nossa base moral, destruírem a nossa base civilizacional. Então, evitar que isso aconteça é um imperativo moral, é uma necessidade de todos nós. Então, vamos cada vez mais nos dedicar a estratégias agoristas para fugirmos da sanha estatal, da sanha arrecadatória, predatória, parasitária estatal e salvarmos um pouco do nosso patrimônio, salvarmos um pouco da nossa liberdade também nessa história. E acima de tudo, acima de qualquer outra coisa, devemos nos lembrar sempre que o Estado pode tomar o nosso patrimônio, pode tomar as nossas coisas, pode roubar o que nós temos, pode cercear a nossa liberdade, pode nos calar, mas ele nunca vai conseguir nos tirar a nossa liberdade de consciência. Aqui o Estado nunca entra, a não ser que você deixe, a não ser que você permite. Esse território, o território da nossa consciência, é totalmente privado e ninguém pode invadi-lo sem o nosso consentimento. Isso o Estado nunca vai nos tirar. A nossa consciência nos pertence e ninguém vai tomá-la de nós, seja por meio da força, seja por meio da lei, seja por meio aí da distorção da realidade. Nada disso vai funcionar contra uma consciência blindada e forte, formada em si própria. Então, tenhamos sempre em mente que a nossa liberdade de consciência, independente das circunstâncias, independente do que aconteça no nosso país, do que aconteça ao nosso redor, ela sempre estará garantida. Nós sempre seremos livres para pensar. Então colabore com esse nosso debate. O que você espera para o ano de 2023? Coloque aí embaixo nos comentários, deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.